Bom, então, que nem o Wagner falou, esse é basicamente, né, a apresentação do meu trabalho, que foi um paper que a gente ele saiu agora, né, em janeiro, né, depois a gente começou a tentar, né, publicar o paper em setembro, foram diversas, né, correções, e agora, né, em janeiro, né, em fevereiro, a gente finalmente, né, confirmou e ele está aceito para ser publicado na SPE. O título basicamente são a classificação de faces de fluido decamétricas em carbonatos do pré-sal da Bacia de Santos, né? Então, vamos lá, né, entender o que que é isso, e o que que são faces de fluxo e decamétricas, né, principalmente. Bom, primeiro falar um pouco sobre mim, que nem o Wagner falou, eu sou geólogo, formei na UFMG em 2006, eu já estou na Petrobras há 11 anos, né, na área de geofísica, principalmente na caracterização de reservatórios. Eu primeiro comecei trabalhando 2 anos, né, interpretando, que foi o suficiente para mim ver que não era para mim, né, eu não gosto muito dessa área já. E logo depois eu passei, né, a trabalhar com a interpretação quantitativa, já estou há 9, 10 anos trabalhando com isso, primeiro na Petrobras corporativa, né, atuando em vários campos, e depois específico para o projeto de Libra, junto com outros parceiros, Shell, né, Total, né, as empresas chinesas, e já tem uns 5 anos que eu estou em Libra, né, trabalhando focado naquele campo, né. Atuo na inversão elástica, na estocástica, modelo de físicas de rocha, cisma 4D, close the loop, enfim, tudo que é relativo à interpretação quantitativa, focado, né, carbonato, né, principalmente, é o que eu faço hoje no meu trabalho, no, é o dia a dia, vamos dizer assim. Eu comecei o mestrado com o Wagner lá em julho do ano passado, no segundo semestre do ano passado, e, como eu falei, né, em dezembro e janeiro a gente já, né, publicou um paper, vai ser o primeiro, a gente está pensando em 2 ou 3 papers, enfim, é isso aí. Então a minha agenda para hoje é basicamente os tópicos que eu vou falar, eu não vou falar um por um, porque a gente vai aos poucos, né, construindo, né, o raciocínio, então eu vou começar, né, introduzindo o que é faces de fluxo, e uma pequena revisão bibliográfica, né, caracterizando os métodos para a gente caracterizar as faces de fluxo, para a gente discretizar faces de fluxo. Esse trabalho começou, né, o Wagner citou o paper que eu e outros colegas da Petrobras publicamos em janeiro do ano passado, né, que é um trabalho basicamente de inversão quantitativa, né, de caracterização quantitativa, na inversão sísmica, para faces sedimentares, vamos dizer assim. Então, focado para Mero, né, o bloco, né, comercial da área de Libra, e a gente publicou esse paper, né, tentando, né, mapear o que seriam as rochas carbonáticas porosas, não porosas, rochas ígneas, né, que é um problema para a área. É difícil, né, caracterizar onde estão essas rochas ígneas. E, assim, a gente tem uma sísmica muito boa para a área, tem dado de poço suficiente, tem tudo muito bom para fazer, né, um trabalho bom. E mesmo assim, a gente faz um trabalho legal, mas eu vejo que a gente não consegue gerar produtos de porosidade, né, permeabilidade derivados da sísmica que possam ser usados de forma consistente. Então a gente fez esse trabalho e eu sempre fiquei com isso na minha, né, cabeça. Pô, a gente tem uma sísmica boa, tem uma área boa para, né, trabalhar, e mesmo assim a gente não consegue ser mais quantitativo em termos de, né, características petrofísicas da rocha. Então eu fiquei pensando muito nisso, até que surgiu, né, a oportunidade de fazer o trabalho com o Wagner usando faces de fluxo para tentar chegar em resultados melhores nesse sentido. Então, primeiro, o que é faces, né? Vamos começar, né, caracterizando faces. Eu peguei, né, como é que dizer, né, a conceituação mais antiga que existe de faces, né, o geólogo suíço, eu acho, Gresley, lá de 1838, ele define faces como, né, um conjunto de rochas que tem determinadas características distintivas, ou seja, você consegue separar grupos de rochas usando algum item em comum entre elas, né? No caso dessa figurinha, a figurinha é bem básica, né? Então eu tenho um dado de testemunho, deixa eu mudar o ponteiro aqui, um dado de, né, testemunho com as minhas rochas, né, descritas, né? Eu consigo, né, descrever litofaces, em termos de faces, cada litoface vai ter um tipo de poro, uma característica petrofísica, né, vamos, né, dizer assim, e eu consigo caracterizar faces de fluxo com cada uma dessas litofaces. O que são faces de fluxo? Dentro desse, né, conceito de face, são rochas que respondem da mesma maneira ao fluxo. Então,
essa figurinha é bem básica, mas ela pode não ser tão simples assim. Por exemplo, eu posso ter litofaces, né, depositadas em ambientes completamente, né, diferentes. Eu posso ter uma coquina e um greenstone que respondem a fluxo da mesma forma, dependendo da história genética e de toda a história geológica que essas rochas passaram, né? Então, por exemplo, né, quando a gente, o objetivo nosso com esse trabalho, com esse método, é chegar em volumes de faces de fluxo, onde eu veja, onde eu consiga ver mapas desse tipo, que eu consiga determinar que nessa porção eu tenho faces que respondem de um jeito ao fluxo do meu, né, reservatório, né? E, né, como eu falei, uma das grandes, né, dificuldades, né, em trabalhar com faces de fluxo é exatamente essa, que você não, né, correlaciona muito bem, em muitos casos, as litofaces das faces de fluxo. Então, a gente pode ter casos de rochas completamente, né, diferentes que se agrupam dentro de uma mesma face de fluxo. Então, essa imagem é um fluxo de trabalho normal dentro do nosso meio reservatório, né, vamos dizer assim. Então, é um método de como você constrói um modelo geológico 3D. Você começa pensando em qual é, né, o seu trato de sistemas, né, ambiente deposicional, trabalha com, né, análogos, pensa em algumas litofaces, você constrói alguns trends para, né, controlar como essas faces ocorrem para a sua área, e você cria modelos de porosidade e permeabilidade baseada em um conceito de litoface. Mas esse tipo de fluxo de, né, trabalho, né, vamos dizer assim, né, na construção, né, de modelos 3D, exatamente o que eu estou mostrando com essa figurinha aqui. Por exemplo, eu tenho 4 faces de fluxo, a face 1, 2, 3 e 4, e a distribuição de litofaces para cada uma dessas faces de fluxo. Reparem que eu tenho greenstone, por exemplo, presente em cada uma dessas faces de fluxo. Ou seja, para um mesmo litotipo, eu tenho respostas a fluxo, né, diferente. Então, é bem, né, complicado quando eu não tenho essa relação direta entre a litofaces e como ela responde em termos de fluxo dentro do meu reservatório. E para ajudar mais ainda, né, entre aspas, em áreas muito, né, complexas, né, carbonáticas, onde eu tenho processos diagenéticos distintos e bem variados, né, vamos dizer assim, eu posso chegar até 15 ou 20 faces de fluxos mapeadas dentro do meu poço. Então, trabalhar com essa, né, quantidade de faces com a sísmica é sempre um problema constante quando a gente trabalha com esse tipo de dado. Então, nessa figurinha, que é um crossplot entre porosidade, né, e permeabilidade, cada regressão dessa é uma face de fluxo, e nessa outra figurinha eu tenho um poço com todas essas faces de fluxo mostrado, e um perfil de IP, por exemplo, e a gente pode ver que não tem, né, correlação alguma entre essas 15 faces e o meu dado de IP. Então, mapear na sísmica esse número de faces, muitas vezes, também é um, né, complicador para esse tipo de, né, trabalho. Então, a gente tem que pensar também nessa, né, questão de escala e como a gente vai, né, trabalhar com a escala do que são as faces de fluxo em perfil, né, em testemunho, e do que a gente vai estar vendo na sísmica. Então, a definição mais clássica de face de fluxo é a que eu peguei de vários livros, né, e trabalhos aqui. Eu gosto muito dessa do Ebanks, que é de 87, que face de fluxo são porções mapeáveis do meu, né, reservatório, onde você tem características comuns que você pode afetar o fluxo daquela área. Tem outras, né, definições, né, o HERE, né, o trabalho do HERE também, né, define já como uma porção lateralmente e verticalmente contínua, ou seja, ele também adiciona essa expressão areal para esse conceito de face de fluxo. A do Gunter, né, em 97 também, ele já fala em uma certa, né, estratigrafia para essas faces de fluxo, mas talvez a que eu mais goste é a do livro de, né, petrofísica, aquele livro bem clássico, né, que todos os, né, petrofísicos usam muito, que ele resume basicamente em que uma face de fluxo é um volume específico composto por uma ou mais litologias, ou seja, você pode ter rochas diferentes em termos sedimentares que respondem ao fluxo de forma semelhante. A unidade de fluxo ela é correlacionável e mapeável, né? Então aquele, né, conceito de lateralidade, ela tem que ser expressiva ao longo da sua área. Os zoneamentos são, você pode ver, né, em perfis de poços, ou seja, verticalmente, né, expressivo.
e elas podem estar ou não em conexão hidráulica com outras faces de fluxo. Elas podem ser barreiras, né, impermeáveis, elas podem ser corredores de fratura, enfim. Esse é o, né, conceito mais amplo para faces de fluxo, e basicamente é o que a gente usa aqui. Existem vários métodos para você caracterizar faces de fluxo. Eu vou falar de alguns, os mais importantes. Talvez o mais usado e o mais presente na literatura é o FZI, que é o que eu vou definir aqui, né? Então, o FZI é esse método de classificação baseado nas equações de Cosenyi-Karman, que são equações que simulam, né, o fluxo em tubos capilares, né? Eles só generalizaram a equação. E, basicamente, você calcula um termo que é um índice de qualidade, que varia, né, em função da permeabilidade e a porosidade efetiva, e você sai com uma estimativa do raio da garganta de poros. Esse né, valor RQI, ele é dado em micrômetros, então é uma estimativa do raio da garganta de poros. Então, nesse nosso crossplot da esquerda aqui, eu tenho o φz, que é uma função entre a porosidade efetiva, e o RQI, onde eu tenho essas retas, né, inclinadas, né, paralelas. Então, o que são essas retas, né, inclinadas? É exatamente o valor de FZI. O FZI é uma razão entre esse índice de qualidade pela, né, porosidade efetiva, uma razão entre a porosidade efetiva. Ou seja, né, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que rochas que se agrupam, que têm, né, características de raio de garganta de poros semelhantes, elas se agrupam dentro de um valor constante de FZI, ou seja, eu posso aplicar uma discretização em termos dos valores de FZI para separar rochas que têm raio de garganta de poros semelhante. E se elas têm raio de garganta de poros semelhantes, elas vão responder ao fluxo de forma semelhante. Então, esse trabalho aqui, por exemplo, ele agrupa essas amostras aqui como as minhas faces 1, as faces 2, as faces 3, e aí depois você aplica essa discretização de FZI para os seus perfis de poço e depois para a sua área toda. Então aqui, nesse outro crossplot de, né, porosidade por permeabilidade, cada regressão dessa é uma regressão por faces de fluxo e eu consigo reproduzir a permeabilidade, calcular permeabilidades usando regressões para cada face de fluxo. Esse é o método, né, do FZI, é o método mais usado, principalmente porque a gente costuma ter bastante dados de, né, porosidade, né, permeabilidade, né, testemunho, então é bem comum você, né, aplicar esse tipo de dado. É bem barato e bem rápido, né, aplicar esse tipo de né, discretização para faces de fluido usando o FZI. Outro método bastante comum, mas aí você já precisa de uma análise laboratorial um pouco mais extensa, são as injeções de mercúrio, né, com o Neltomer, o Inland R35, que basicamente você seca e você injeta mercúrio naquela amostra, variando a pressão de injeção. Então você constrói esse gráfico da esquerda, variando a pressão de injeção de mercúrio, e você mede a saturação de mercúrio naquela amostra, e com algumas equações teóricas, eu estou mostrando aqui ao Inland, né, por exemplo, ele estima que quando você atinge a saturação de 35% do total de mercúrio, esse é o maior número de poro conectado que você tem na amostra, então você mede qual é o raio daquela, né, garganta de poros e você constrói esse gráfico da direita aqui, que é uma média daquela, né, garganta de poros. Então, eu tenho dois ensaios aqui, reparam que o ensaio de injeção e também da estimativa da garganta de poros, né, diferentes, então eu tenho duas faces, né, diferentes, eu consigo estimar essas faces de fluxo, né, discretizar o que seria uma face de fluxo com um raio um pouco maior e com um raio um pouco menor, e aí sim aplicar isso em termos de faces de fluxo em rochas que respondem a fluxo de forma, né, semelhante. Um outro método que surgiu na década de 90 e vem sendo, né, aplicado também com um pouco menos disponibilidade, né, você não acha tantos métodos, tantos trabalhos usando esse método, mas ele é muito presente em algumas etapas de fluxo, né, basicamente para entender como o seu, né, perfil, né, responde a fluxo, que é o método do Stratigraphic Modified Lorentz Plots, que ele se baseia nessa curva de Lorentz, que é um trabalho lá de 1905,
desse cara do Lawrence, que ele é muito usado para trabalhos econômicos. O interesse dele com essas curvas era medir o quão desigual é uma sociedade em termos de dinheiro, né, em termos econômicos. E basicamente ele trabalha com valores, né, acumulados de quantas pessoas ganham menos do que as outras e a, né, porcentagem total da riqueza geral daquela cidade, né, ou daquele país, enfim, depende de como você está fazendo, né, a análise. E se você tem uma sociedade totalmente justa, ele dá uma reta perfeita, ou seja, né, as pessoas ganham o mesmo tanto e isso responde à riqueza total da mesma forma. Mas se você tem uma sociedade desigual, a reta varia. Então, por exemplo, você pode ver que 40% das pessoas aqui, elas não respondem a quase nada da riqueza total do seu país, então você pode, né, discretizar, falando que até 40% é a sua classe pobre, você tem uma classe média aqui e os ricos aqui, ou seja, existe uma certa discretização nesse eixo X que você pode aplicar para separar o que são as suas faces econômicas aqui. Esse conceito ele é extrapolado para o nosso mundo de óleo e gás, né? Então, basicamente, no eixo X a gente usa capacidade de armazenamento, ou seja, a porosidade calculada na espessura das camadas, e da mesma forma, né, a permeabilidade calculada pela espessura das mesmas camadas. Então você consegue construir esse gráfico, onde porções planas desse gráfico, né, horizontais, são as nossas barreiras hidráulicas, ou seja, elas podem ter porosidade ou não, mas elas respondem muito pouco ao que é o fluxo geral da sua área. E áreas com a reta mais inclinada, elas são as áreas mais permeáveis do nosso reservatório. Então, por exemplo, essa área aqui são áreas que têm uma certa porosidade e elas respondem bastante ao fluxo. Então, você consegue aplicar uma certa discretização olhando os segmentos da sua curva. No caso aqui, esse trabalho, ele achou 15 faces de fluxo para um poço. Normalmente você faz esse trabalho poço a poço e depois você extrapola, faz uma certa estratigrafia entre os poços e consegue determinar essas faces de fluxo poço a poço para a sua área, né? E um outro método que tem surgido já recentemente, já desde 2010 para cá, é usar métodos elétricos baseados nas equações de Hart e Ohm para entender da forma como a corrente elétrica é passada dentro das suas amostras e usar isso como análogo ao fluxo de um fluido passando pela mesma amostra, né? Então, como é que funciona isso? Basicamente, ele relaciona a equação de Ohm com a de Darcy, né, que é da forma, você tem o transporte de uma certa propriedade por um meio, pela área, né, da amostra, né, que você está fazendo, e por uma diferença que, no caso do Darcy, né, a diferença é uma variação de pressão causando o fluxo daquele fluido por um meio. No caso do Ohm, é uma diferença de potencial, né, voltagem, causando o fluxo de uma corrente elétrica por esse mesmo meio. Então, a analogia que é feita entre o fluxo elétrico e de um fluido, usando a equação de Darcy de Ohm, é essa. Então, da mesma forma como no método do FZI, a gente começa lá com o cálculo de um índice de qualidade, né, para o fluido, né, reservatórios, criaram um índice de qualidade elétrico, que é função de uma razão entre o fator de formação e a porosidade da sua amostra. Essa relação, ela vem lá dos métodos de Hart, né, onde você consegue definir a importância desse parâmetro fator de formação dentro desses cálculos. Então, os métodos, né, se baseiam basicamente nisso. Por exemplo, nesse crossplot, né, porosidade, fator de formação, essas retas inclinadas paralelas, elas são valores constantes desse índice de qualidade. Então, rochas que respondem ao fluxo elétrico de forma semelhante, elas vão se agrupar em valores constantes de EQI. Então, você consegue discretizar amostras que têm fluxo semelhante usando essa discretização. Tem um trabalho recente, que a gente até usou no nosso trabalho aqui, ele cita o fator de formação em termos da permeabilidade, ou seja, a porosidade aqui, essa garganta de poros é estimado lá da lei de Hart também, né? Cada reta paralela dessa aqui são raios de garganta de poro, né, diferentes.
você consegue agrupar rochas com mesmas, né, características de fluxo, de acordo com com o raio como é que fala? Da garganta de poro, né? Então, né, a sua, né, discretização é feita dessa forma. Então, todos os métodos, né, que eu falei, né, eu citei alguns, eles têm vantagens e têm, né, desvantagens, depende muito do dado que você tem, se você tem uma, né, quantidade de dado razoável, se você tem medidas em laboratórios, né, razoáveis, e você vai ter vantagens ou não, né, de acordo com o dado, né, que você usa. Mas o grande, né, problema é que vários, né, trabalhos a gente acha e, né, pesquisando vários, né, trabalhos a gente acaba achando que quase todos eles citam bastante, né, o trabalho feito, né, em rochas físicas, né, em testemunhos ou, né, amostras laterais, e depois, né, extrapolam isso para logs de poços e, enfim, fica muito focado nesse mundo 1D. Você não vê trabalhos focados em gerar uma extrapolação daquelas suas faces de fluxo do, né, testemunho para o poço e do poço para a sua área toda, usando algum constraint lateral para popular essas faces de fluxo ao longo da sua área. Então, é um trabalho mais antigo nesse sentido, né, atacando como você vai, né, extrapolar essas faces de fluxo lateralmente. Lembram que eu falei que as faces de fluxo não têm qualquer relação com as faces sedimentares, né? Então, é difícil realmente você controlar, né, estatisticamente como você vai popular, né, o modelo 3D com essas faces de fluxo. Mas tem esse trabalho do Testerman, né, em 62, que é basicamente ferramentas geoestatísticas baseadas em variância, né, desvio padrão, poço a poço, para você extrapolar essa classificação feita no poço para a área toda com o número X de poços. E esse tipo de método, que na literatura é chamado, na Statistical Reservoir Zonation, ele é usado até hoje. Muitos dos métodos atuais de você extrapolar faces de fluxos para uma área 3D baseia-se em, né, parâmetros geoestatísticos, em ferramentas geoestatísticas para você popular grids 3D. Então, essas são algumas, né, publicações recentes que citam modelos de faces 3D. Não é muito comum você ver modelos de faces 3D. Basicamente, elas usam ferramentas geoestatísticas que são mais refinadas ou não, varia muito, né, de paper para paper, mas são ferramentas geoestatísticas sem nenhum constraints de um dado lateralmente, né, adquirido, por exemplo, a sísmica, né? Raramente você vê algum trabalho que utiliza correlações com a sísmica para controlar como você vai distribuir essas faces de fluxo e essas propriedades, né, propriedades petrofísicas das faces de fluxos ao longo da sua área 3D. Então, aqui alguns livros, né, os livros mais comuns de interpretação quantitativa, eu copiei aquele slide do Léo, né, que ele mostrou semana passada na cara dura mesmo. Alguns livros, né, principais, né, que a gente usa, né, que todo mundo baseia-se nas teorias, nenhum deles sequer cita como você separa faces de fluxo usando ferramentas do tipo na inversão geoestatística, na inversão elástica, né, valores de IP e S, enfim, é bem raro você achar trabalhos de interpretação quantitativa focados em faces de fluxo. O paper mais seminal, vamos dizer assim, talvez, que já começa a falar em alguma coisa de usar a sísmica para tentar mapear lateralmente a distribuição dessas faces de fluxo, é o do Prasad, né, em 2013, onde ele usou o valor de VP em poço para tentar controlar como você consegue mapear faces de fluxo usando o dado de VP. E isso poderia ser extrapolado para a sísmica, usando IP, enfim, usando algum dado de inversão. Mas, mesmo assim, a área que ele estava, né, trabalhando era uma área bem fácil, ele tinha 3 faces de fluxo, então, né, a correlação entre o dado de VP e as faces de fluxo era bem claro, né, que não é o nosso caso. Então, outros, né, trabalhos, até alguns que usam, sei lá, redes, né, neurais e
né, machine learning, todos esses trabalhos, ele é feito usando, né, correlações diretas entre, né, a classificação que você faz na rocha, né, em testemunho, você, né, extrapola isso para, né, perfis de poços e, né, depois para a sísmica. É, né, uma correlação direta, sem qualquer, né, preocupação com a, né, questão de escala, né, envolvendo. Por exemplo, né, eu trabalho aqui, que até, né, o David Lumley, né, um cara bem, né, famoso, que é um dos poucos trabalhos que você vê a sísmica, né, mapeando faces de fluxo. Ele tinha duas faces de fluxo, né, então a separação aqui, para o caso dele, era bem clara, das duas faces de fluxo. Em situações onde você tem, né, um número maior de faces de fluxo, não basta você fazer, né, correlações entre, né, o resultado que você teve, né, testemunho para a sísmica, que não vai dar certo. Então, você tem que buscar métodos para tentar mapear essas faces de fluxo na escala da sísmica. Então, né, motivação. Por que a gente está falando disso? Né? Por que a gente está buscando caracterizar faces de fluxo? Por que a gente está buscando mapear faces de fluxo na sísmica? Um deles, e talvez, né, o principal, é a gente obter e também permeabilidade derivados da sísmica. E eu vou, né, mostrar, talvez o último slide meu, exatamente como que essas, né, estimativas podem ser melhores e elas podem, né, ajudar bastante a construção de, né, modelos de simulação. Também, prover controle lateral para trabalhos de, né, de geração de, né, modelos 3D, né, modelos estáticos 3D, modelos, né, geológicos. Quando for popular, né, porosidade, né, permeabilidade, que esses nossos resultados possam servir como algum constraint lateral e que isso não seja meramente uma função geostatística, né, que não seja meramente uma, né, interpolação de poços. Né, contribuir diretamente na construção do modelo de fluxo, sendo esses, pela, né, natureza de dados, né, pela, né, mapas de face de fluxo, enfim, isso aqui conversa direto com, né, modelos de simulação de reservatórios, e a gente pode, né, otimizar malhas de drenagem, pode mapear áreas onde talvez, né, o varrido não vá ser tão bom, com mapas derivados desse método de faces de fluxo. E um outro uso que a gente está vendo bastante futuro, né, bastante, né, aplicabilidade, é na sísmica 4D, ou seja, quando a gente tiver resultados de sísmica 4D, a gente consiga ver mapas de, né, sei lá, né, anomalias, né, que, plumas de injeção, para onde elas estão, né, caminhando, que a gente consiga, né, entender isso olhando mapas de faces de fluxo, que isso converse muito bem com esses dados de sísmica 4D. Então, essa, né, apresentação, ela é basicamente, né, o trabalho que a gente, né, publicou na SPE, que foi aceito recentemente, né, então vai sair daqui a pouco nesse journal aqui, que é o da SPE, que é um jornal basicamente de engenharia, vamos dizer assim, muito de, né, geologia, né, engenharia de reservatórios. Então, a gente queria realmente, né, publicar em um mundo que a geofísica conversasse mais com o trabalho do engenheiro, né, do geólogo. Enfim, essa era a nossa, né, intenção quando, né, escolheu, né, a publicação e esse paper. Então, eu não posso deixar de falar um pouco sobre a escala da sísmica, né, a ciclicidade. Aqui eu estou mostrando figuras tipicamente de estratigrafia de sequências, mas esse não é um trabalho que foi feito qualquer tipo de tentativa de, né, mapear na estratigrafia de sequências em faces de fluxo. Não é isso. O que a gente está pegando aqui é o raciocínio que existe por trás da estratigrafia de sequência, da ciclicidade que a gente consegue ver quando trabalha com esse tipo de dado, né, estratigrafia de sequência. A gente vai usar isso para caracterizar o que é uma face de fluxo decamétrica, que é o título do nosso, né, trabalho. Né? Então, por exemplo, o trabalho que a gente faz, né, em testemunho, né, caracterizando faces de fluxo na escala milimétrica, né, na escala do poro lá, né, com, né, perfis de poços, né, em testemunhos, a gente está nessa situação aqui, né, a gente está conseguindo, né, caracterizar uma ordem muito maior do que quando a gente está usando a sísmica, que seria esse caso aqui. Ou seja, dentro de uma sequência, né, estratigráfica
de uma alta ordem, eu tenho diversas sequências estratigráficas de uma baixa ordem, né? Que é basicamente o que esse gráfico aqui, que é a variação do nível do mar ao longo da era geológica, né? Reparem que eu tenho uma alta frequência, mas eu tenho também uma baixa frequência de variação, né? E é exatamente isso que a gente está querendo caracterizar. A gente está querendo caracterizar com a sísmica essa baixa frequência, né, de variação, usando o conceito de faces de fluxo. E essa alta frequência que a gente vai ver, né, em testemunho, em perfil de poça, a gente possa, né, caracterizar depois usando, né, ferramentas geoestatísticas, porque a sísmica não vai, né, conseguir enxergar isso. Então, né, que nem eu falei antes, né, não basta você pegar, né, a classificação de faces de fluxo que você faz em escala né, testemunho, né, na escala do poro, e tentar correlacionar com o seu dado sísmico, que isso não vai dar certo. Existe uma questão de escala das coisas, né, que você está vendo na sísmica e o que você consegue ver na escala do poço, que elas não conversam, né? A gente está querendo, né, caracterizar, são grandes pacotes de, né, movimento de fluxo que é relativo à escala da sísmica, né? Então, agora a gente vai passar basicamente para o, né, trabalho, né, a área de estudo no reservatório de Mero. O reservatório de Mero é a porção comercial do bloco de Libra, né, situada aqui na porção norte da Bacia de Santos, né. O pessoal da UF conhece bem esse campo, né, vocês estão com um, né, projeto enorme com a Estatório, não, com a, como é que chama agora a empresa, né, Equinor, né. Então, essa é a área que a gente trabalhou. Os plays principais aqui são, né, Stromatólitos e Grainstone da formação Barra Velha, e também coquinas e flowstones e outras rochas, né, carbonáticas da formação na Itapema. A gente dispõe de 17 poços, né, perfurados na área, todos os perfis dos poços e também descrições de lâmina, imagens dos poços, enfim, a gente tem uma, né, quantidade de dados bastante boa para essa área. O dado sísmico é o dado de 2002, reprocessado internamente na Petrobras em 2006, e são 6 empilhamentos por faixa de ângulo. Eu fiz na inversão elástica, e são esses dados que a gente vai estar usando para caracterizar no próximo né, momento, né, essas faces de fluxo 3D. Para poços, a gente tem perfis a cabo para todos esses poços, lâmina, né, testemunho, enfim. E também a gente tem 1.700 medições de CAFI em testemunhos, que é um número bastante expressivo de medidas de K e FI para todas as faces do meu reservatório. E eu também tenho 15 medições elétricas, que é o que a gente usou para tentar caracterizar em termos dos métodos elétricos o que seriam faces de fluxo. Então, primeiramente, a gente vai quantificar o quão heterogênea é essa área, né? Eu não falei aqui nesse slide, mas é uma área com bastante complexidade geológica, não só em termos estruturais, mas em termos de faces também. A gente tem rochas ígneas intrusivas e extrusivas, que podem, né, ocorrer em qualquer lugar da estratigrafia, então é bastante complexo. E em termos de diagênese também, a gente tem todo tipo de processo, né, acontecendo aí. A gente tem, né, dissoluções, cimentações, fluidos magmáticos, né, percolando, enfim, é uma área bastante, né, complexa em termos geológicos. E essa é uma quantificação do quão complexo é a área em termos da permeabilidade, em termos dos dados de permeabilidade que a gente tem medidos em testemunho. Então, a gente usou esse, né, coeficiente de Dijkstra-Parsons, né, que nada mais é do que uma né, medida da heterogeneidade. Então, basicamente, você separa o dado em vários percentis e você pega, né, o percentil 50 e esse 84,1, e você sai com esse valor, que é um valor que tipicamente varia de 0 a 1, onde 0 é um conjunto de dados altamente homogêneo e 1 você tem um conjunto de dados altamente heterogêneo. Então, o nosso valor está bem próximo do teto para ser altamente heterogêneo. Então, esse é o tipo de dado em termos de permeabilidade que a gente tem para a área. Então, passando agora para
na classificação de faces de fluxo, né, a gente usou os 3 métodos, primeiro o Lorentz, depois o FZI, e depois usando os métodos elétricos, né, então eu vou passar um por um, como foi feita, né, como a gente separou as faces de fluxo em cada método. Aqui tudo é o que a gente fez em termos de fluxo de trabalho, né, primeiro para o Lorentz, onde a gente usou aquele plot de Stratigraphic Modified Lorentz Plots que eu mostrei antes, e a gente viu que as curvas S, para esse caso, era uma, né, ferramenta poderosa de upscaling. A gente acabou vendo isso já está, né, outros, né, trabalhos também mostram isso, e a gente, né, acabou, né, optando por usar essa curva S em todos os métodos para tentar, né, discretizar faces de fluxo que seja compatível com A na escala sísmica. Então, é isso, né, que a gente vai, né, mostrar. Primeiro, para o Lorentz, os métodos, né, baseados na teoria de Lorentz. Esse é o Stratigraphic Modified Lorentz Plots para todo o conjunto de dados que a gente tem, ou seja, todas aquelas 1.500, né, análises que a gente tem no laboratório. Eu peguei e, né, organizei o dado, primeiro, em ordem crescente de, né, profundidade. Você calcula essas, né, capacidades de storage e também de fluxo, né, e aí né, você plota isso, e esse é o gráfico, né, que você tem. Reparem que aquele né, conceito de, como é que eu vou dizer, né, estratigrafia de sequências, aparece aqui nesse plot, né, em uma escala maior, eu consigo, né, separar diversas faces de fluxo, e também em uma na escala menor, né, lembra daquele como é que eu vou dizer, né, do gráfico de alta e baixa, né, frequência, para o nível do mar, né, variando. Reparem que ele está, né, presente aqui também, né, reparem que eu tenho em uma ordem maior, né, variações locais, mas eu tenho em uma ordem, como é que eu vou dizer, né, superior, variações regionais, né, variações globais para a área. Então, lembrando, o que significa? Quando esse gráfico ele é um pouco mais flat, né, horizontal, é onde eu tenho, né, barreiras, né, hidráulicas. Onde ele é mais, né, inclinado, é onde eu tenho áreas mais permeáveis. Então, foi isso que a gente baseou para tentar pegar um número mínimo de faces de fluxo nessa ordem que a gente está querendo ver, que é a escala da sísmica. Então, a gente pegou os grandes pacotes aqui, e aí mapeou isso em termos de 4 faces de fluxo, ou seja, a gente está esperando em uma ordem superior, em uma baixa, né, frequência, 4 faces de fluxo para essa área. E são essas 4 faces de fluxo que é o número mínimo que a gente vai, né, trabalhar usando o método de Lorentz, FZI e também os métodos elétricos, tá? Então, aqui é a curva S, né, então a gente plota, basicamente, separa, né, o conjunto de dados em 20 percentis, a gente separou, né, em percentis, né, devido ao número de né, medições, né, que a gente tem. Você agrupa o seu dado, né, em valores crescentes de porosidade e aí, né, acumula a sua permeabilidade, né, e normaliza para ter, né, variação de 0 a 1. E essa é a curva S que a gente construiu usando apenas o valor de porosidade medida em testemunho e também a permeabilidade. Então, reparem que a curva S tem certas variações, né, que nem eu falei, que nem no gráfico do Lorentz, a gente separa, né, a classe mais pobre, a classe média, né, a classe rica, né, aquela, né, discretização que a gente tem no eixo X, a gente pode pensar em uma certa discretização somente usando um cutoff de porosidade, né? Então, reparem, essa parte do gráfico onde eu tenho ela está colada no eixo zero aqui, no eixo x0, né? É onde eu não tenho, né, contribuição alguma para o fluxo global do meu, né, reservatório. Aí eu tenho uma certa contribuição ao fluxo, é onde eu tenho uma face mediana, uma face média ruim de fluxo para o meu, né, reservatório. E é onde eu tenho essa área do gráfico que ela é chamada ramp-up, né, que é onde começa a ter uma certa, né, contribuição maior, já seria uma face boa, e aonde eu tenho a grande, né, contribuição são as, né, melhores faces da minha área, né? Então, como é que a gente pegou todos esses valores? A gente olhou as derivadas desse né, gráfico, né? Então, reparem que numa escala melhor
numa escala menor, eu tenho diversas variações aqui que eu, né, poderia pegar, né, e aplicar cutoffs mais, né, frequentes aqui, mas a gente está pegando variações maiores desse gráfico para tentar separar as 4 faces de fluxo, né? Reparem que, coincidentemente ou não, eu tenho 4 grandes blocos de, né, variação de faces de fluxo em termos de K-phi para o meu, né, conjunto de dados. Então, essa é a tabela de né, cutoff, né? Basicamente é isso. A gente pegou esses cutoffs determinados em laboratório e levou isso para a escala de, né, perfil e aí me aplicou. Então, esses gráficos aqui para 2 poços, eu tenho do lado esquerdo aqui o poço 1, a minha descrição litológica, uma permeabilidade do tipo Timor-Coates, que é um método de cálculo bem comum, né? Ele é, né, estimado a partir desses dados de né, porosidade, né, efetiva do ressonância, né? E a minha discretização em termos de faces de Lorentz usando aqueles cutoffs, né, estabelecidos, né? E reparem, apareceu uma... vocês estão ouvindo aí, né? Porque apareceu uma, né, mensagem aqui que a minha conexão está instável. Enfim, como é que essa discretização aparece no poço? Deixa eu ver o chat aqui, se alguém está falando. Travou, mas agora voltou. Então, deixa eu voltar aqui, né? Então, talvez eu tenha que voltar. Que a gente pegou as derivadas desse gráfico para aplicar a discretização em termos de, né, porosidade para separar o que seriam faces de fluxo, né? Então, a gente pegou os maiores pacotes aqui, né, as grandes, né, variações do gráfico, né, para separar o que seria uma face de fluxo ruim, uma face de fluxo mediana ruim, mediana boa, e a boa, né, a face de fluxo que seriam as porções um pouco mais, né, permeáveis. E os nossos cutoffs que a gente usou para transferir para os logs dos poços e aí aplicar essa discretização. Então, para o poço 1 e para o poço 3, esse é um poço bastante, um dos, né, melhores poços, né, que a gente tem na área, né, e esse é um dos piores poços. Então, reparem como é que as faces de fluxo respondem ao que seria, né, a porosidade e a minha permeabilidade da área, né. Agora, para o método FZI, a gente fez da mesma forma, então a gente fez aquele cálculo, primeiro, do RQI, né, Net Killing Index, e também o cálculo do FZI, plotou no conjunto de dados em ordem crescente de FZI, né, no caso a gente usou o log de FZI para pegar, né, variações maiores, né, pegar para que esse gráfico aqui ficasse um pouco mais evidente, né, vamos dizer assim, e, né, acumulou o valor de K relativo a esse valor de FZI, ou seja, eu estou pegando estimativas do raio do poro, né, a garganta do poro, e da permeabilidade relativa àquela, né, garganta de poros. Então, da mesma forma, a gente pegou as derivadas dessa, né, curva S, né, e separou o dado em quatro porções principais, e esses são os nossos cutoffs que a gente, né, aplicou no valor de log de FZI. E, de novo, para aqueles 2 poços, né, os mesmos perfis, só que agora é uma discretização de faces de fluxo utilizando a estimativa de FZI, né, a estimativa do raio da garganta de poros. Para aquele poço que ele é muito bom e para aquele poço que ele não é tão bom, como é que fica essa nossa classificação de faces de fluxo para o reservatório. Né? E aqui uma certa, né, comparação para o poço 1 entre o dado que a gente teve no Lorentz e o dado que a gente teve no FZI. Reparem como a frequência aqui é muito maior do que para o Lorentz, que é simplesmente você pegar, né, a porosidade. Aqui a estimativa é muito mais precisa, né, vamos, né, dizer assim, do que para o caso de Lorentz, mas apesar de ter, né, diferenças, né, evidentes, a gente nota bastante, né, correlação entre entre esses 2 métodos, né. Só que uma vantagem que o FZI tem e que o Lorentz não tem, né, por ser baseado simplesmente na porosidade, é que você consegue estimar a permeabilidade por faces de fluxo. Então,
Para cada uma dessas faces de fluxo, a gente constrói regressões do tipo CAFI, né? Isso aqui são dados né, medidos, né, em laboratórios, mas a gente consegue construir regressões para cada uma das minhas 4 faces. E essas regressões eu usei para calcular tendo somente o dado de porosidade, e esse é o valor de K calculado, plotado contra o valor de K medido. Reparem que a minha é muito boa para um certo range, né, de K, mas onde eu tenho K mais baixo, a minha né, dispersão ela é um pouco maior. Eu conversei com várias pessoas que fazem né, medições, do tipo CAFI né, em laboratório, né, o Guilherme Vasquez, do CEMPES, enfim, várias né, pessoas, e eles me falaram que isso é um típico resultado comum quando você compara permeabilidades calculadas com permeabilidades medidas, e isso se dá muito devido à dificuldade que você tem em estimar o valor correto de K em rochas que são muito impermeáveis. Em laboratórios, os métodos laboratoriais, eles não lidam muito bem quando você tem rocha que o fluxo de um certo fluido é muito lento e você acaba tendo erros muito grandes nessa né, porção do gráfico. Então, a gente ficou bastante né, confortável com esse tipo de resultado que a gente né, obteve para a nossa né, estimativa de K. E, assim, reparem que a gente está tendo uma boa né, estimativa de K com um número bastante reduzido de faces. Então, a gente tem, basicamente, para essa área, um número que, se fosse fazer né, um trabalho né, convencional de faces de fluxo, a gente chegaria no número de 15 faces de fluxo. A gente está trabalhando com um número de 4 faces de fluxo e, ainda assim, conseguindo recuperar com uma certa eficácia o que seria o valor de K para aquelas rochas. Então, significa que a gente está indo né, coisa assim, né, caminho certo para uma estimativa de K confiável usando a sísmica. Aquela figurinha que eu né, mostrei antes, né, ela é desse né, trabalho. Então, aqui são as minhas 4 faces de FZI. O FZI 1, todas as faces de fluxo 1 são as minhas piores faces, e todas as faces de fluxo 4 são as minhas melhores faces. Então, reparem que eu não vejo né, correlação nenhuma entre a descrição litológica, entre o né, contexto geológico, entre as faces sedimentares e as faces de fluxo. Eu tenho faces de grainstones que né, respondem ao fluxo, que são barreiras né, impermeáveis, e eu tenho faces grainstones que são né, corredores de K na minha área. Então, o que causa isso? Né? O que é? É exatamente né, a complexidade geológica da área, né, a história né, de genética que cada rocha passou, e que ela é né, diferente para cada né, porção. Né? Poços furados né, em porções mais a leste ou mais a oeste, elas mostram né, compactações né, diferenciais, né, processos né, diagenéticos né, diferentes, né, de soluções né, diferentes, e isso né, reflete-se no raio do poro, né, a garganta do poro, você tem né, fechamento de poros, né, você tem né, dissoluções, e isso né, se reflete bem nesse meu né, contexto de faces de fluxo. E não só isso, né, o Léo falou, quando ele leu né, o trabalho, ele também falou, você tem processos tectônicos né, diferenciais que podem causar processos né, diagenéticos né, diferentes, e tudo isso está, como é que eu vou dizer, né, impresso nesse meu gráfico aqui, né, a dificuldade de você né, incorporar resultados desse tipo né, em modelos né, geológicos que são feitos basicamente usando faces geológicas, faces né, sedimentares, é exatamente esse, né, que você não né, consegue né, correlações diretas entre fluxo X ou Y e essas suas faces, né, faces né, sedimentares. E um último método que a gente né, testou, mesmo tendo poucas né, medidas, né, que eu falei, a gente tinha 15 medidas, eu acabei né, descartando 3 porque elas estavam bem claramente né, outliers, então a gente tem 12 né, né, medidas de métodos né, elétricos feitas em rochas, em amostras laterais, né? Mas a gente tentou assim mesmo né, trabalhar. Né, o primeiro passo que a gente fez foi testar se esse nosso né, conjunto de dados responde
a lei de Art, né, responde àquelas, né, premissas de Art, né, e a gente plotou essas, né, equações, elas vêm lá do Art, né, reparem que o fator de, né, formação, ele, ele é basicamente em função da porosidade e desse parâmetro M, que é um fator de cimentação. Ele é, né, um fator bastante, né, relevante para esse tipo de dado. Vários papers que a gente leu, eles citam a importância de você, né, estimar corretamente esse M por essa reta que vem lá da lei de Art, né? Ou seja, você não, né, trabalhar com nenhum valor de M, né, constante, mas você estimar para cada amostra, para cada poço, né, um valor variável de M. Então a gente seguiu isso, eu vou, né, mostrar, né, como é que a gente fez isso, mas basicamente a gente testou se esse nosso conjunto de dados responde à lei de Art, né, e tá, né, ok, a gente pode, né, usar, né, as premissas de Art para fazer, né, o trabalho, e a gente vai usar o fator de formação, que pela, né, teoria, ela é uma estimativa poderosa entre a conectividade entre os poros, né, isso vem lá do Art, né, vários, né, trabalhos, né, citam isso, né, a conectividade dos poros presentes nesse nosso fator de, né, formação, e é, né, o que a gente vai usar. A gente tentou construir a curva S com esse número, né, reduzido de dados, mas né, o que a gente vê é só uma porção do que seria a curva S global para a área, né, enfim, é como se isso fosse uma alta frequência daquela curva S que é uma baixa frequência, né? Então, a gente não usou aquele conceito de trabalhar com dados, né, acumulados e usar a curva S para fazer uma discretização do valor do fator de formação, porque a gente tinha poucos dados, mas a gente acha que em áreas onde tem elétricas, o uso dessa, né, curva S ele vai ser uma, né, discretização poderosa para se trabalhar com a sísmica usando dados elétricos, né? Então, o que a gente fez, basicamente, a gente trabalhou com né, perfis de poços. Então, a gente levou esse cálculo para usando, né, os perfis a cabo. Então, lá das relações de Art, a gente consegue chegar nessa relação para o fator de cimentação. Eu usei a resistividade da água, é um valor constante, medido, né, esse valor, né, ele é, né, medido, né, em laboratório. Resistividade da formação, eu usei o log de resistividade deep, né, profundo, para essa, né, estimativa. A saturação de água, eu construí um log de, né, saturação de água baseado naquelas, né, premissas petrofísicas, né, usando, né, o log de, né, Clay, enfim, aquele método clássico, né, de você construir a saturação de água. E o exponente de saturação, ele é um valor médio medido, né, em laboratório. Enfim, baseado nesses dados, a gente consegue construir um perfil de M do fator de cimentação, e usando essa relação aqui, a gente consegue construir um perfil de fator de formação. Então, a gente tem a litologia, né, descrita, a impedância P, a impedância S, a porosidade efetiva, aquela minha permeabilidade de Timor Codes e o log de fator de formação. Reparem que é, né, a correlação inversa, onde eu tenho a permeabilidade mais alta, o fator de formação costuma ser mais baixo, e onde ele é mais alto é onde eu tenho permeabilidade mais baixa, né? Então, construindo isso, a gente chegou aí em um log de fator de formação. E aí, como é que a gente trabalha? A gente, como não podia trabalhar com a curva S, a gente até poderia fazer, né, a curva S nem perfil, mas eu achei que não ficou legal pela a questão de frequência, né, vertical, enfim. A gente analisou como seria esse fator de formação em termos de um necrospot IP e S. A gente viu que tinha, né, relação clara, né, ou seja, a cor aqui é o valor do fator de né, formação. Então, né, o que a gente fez, basicamente, foi aplicar uma discretização no histograma do fator de formação. Né, o Rodolfo, lá do Sempes, né, algumas pessoas conhecem, ele é um geofísico barra, né, petrofísico, né, que me sugeriu, né, fazer isso. Então, a gente basicamente, né, aplicou cutoffs olhando as áreas desse meu, né, histograma e também desse meu, né, crossplot, sempre, né, visando IP e S como futuro para, né, para sísmica, né? Então,
Essa é a discretização aplicada no poço, essa é a classificação de faces de fluxo 1 a 4 para aquele poço 1 e 3, né? Reparem que os resultados eles são sempre bastante, né, semelhantes, né? Eu não fiz, né, o plot dos 3 métodos aqui, mas eles são bem, né, semelhantes. Existem, né, diferenças, e é claro, existem, os métodos variam, né, os métodos estimam coisas, né, diferentes, mas uma né, vantagem que a gente viu trabalhando com esses métodos elétricos, e eu citei que o fator de, né, formação é uma, né, estimativa também da, como é que eu vou dizer, né, conectividade dos poros, né, se o poro ele é, né, conectado ou não, e a gente viu isso em algumas sessões onde eu tenho né, um carbonato cuja porosidade de matriz é bem fechada, mas ele tem uma certa porosidade vulgular bem alta, só que esses poros não são, né, conectados, eles são vugs, né, é um tipo de, né, como é que eu dizer, né, saturação PET, os poros eles não são, né, conectados. Reparem que o fator de formação definido as faces de fluxo definidas pelo fator de, né, formação, ela consegue, né, enxergar a, vou dizer, desconectividade entre esses poros, mas o FZI consegue, né, enxergar esse raio da garganta de poros alto e aí classifica isso como uma faces boas, mas ela não é uma faces boas, ela é uma face que ela não responde tão bem ao fluxo, né? Então essa é uma, né, vantagem em trabalhar com métodos elétricos e não com os métodos de FZI, do Lorentz, enfim. É uma coisa, né, que a gente viu. E aí, por último, ainda no mundo 1D, a gente sempre fez, né, o trabalho em poço, a gente ainda não fez, né, o trabalho 3D, a gente fez uma coisa, análise de viabilidade sísmica, ou seja, como é que seria a classificação dessas faces de fluxo na escala da sísmica, ou seja, em, né, condições onde eu tenho resolução vertical um pouco mais limitada. Então, a gente levou tudo para tempo, basicamente, né, a gente tem esses postos, né, amarrados na sísmica, converti tudo para tempo, apliquei filtros, né, corta alta nos perfis do tipo IP/IS, né, trabalhei com filtros corta alta, a frequência usada ela é compatível com a sísmica de Mero, e para os dados discretos, né, as faces, eu usei uma ferramenta de upscaling do JSON, que é uma ferramenta que faz upscaling da forma bem, né, assim, né, como dizer, né, tradicional. Quem é que trabalha com o JSON, né, o Petrel, é um upscaling bem simples que eles fazem. Então, essa é a minha classificação de faces de FZI, né, na resolução vertical do poço, e essa é a classificação de faces de FZI que eu vou ver na sísmica, né? Reparem que é bastante, né, diferente. Eu tenho uma frequência aqui, uma capacidade de resolver essas, né, camadas bem, né, diferentes. E essa vai ser, né, o desafio para a gente classificar faces de fluxo na sísmica. Então, aqui é uma análise, né, crossplots, né? Então, todos esses crossplots da parte superior, ele é na frequência do poço, né, na escala do perfil, né, do poço. De baixo, eles são nesses filtros corta-alta, né? Então, na escala do poço, eu consigo ver bem, eu consigo, né, separar desvio padrão, né, variância, bem claro para cada uma dessas minhas 4 faces. E no poço isso aqui é bem claro, né? Quando eu trabalho para a escala da sísmica, né, usando filtros corta-alta, você vê que essa minha sobreposição aumenta um pouco, mas eu ainda consigo ver aonde cada uma dessas faces elas vão se, né, distribuir em termos de valores de IP e de IS. Eu estou com a sequência inteira, né, Barra Velha na Itapema aqui. Quando eu separo Barra Velha e separo na Itapema, essa minha sobreposição ela é bem, né, menor, ou seja, vai ser bem interessante trabalhar em camadas, né, estratigráficas, separar as 4 faces de fluxo, né, dentro, né, do Barra Velha, depois as 4 faces de fluxo, né, dentro da formação na Itapema. Então, essa vai ser, né, a realidade que a gente vai ter quando for usar a sísmica, né. Aqui para o FZI, a sobreposição é bem maior, aqui na escala do poço, aqui na escala da sísmica. Reparem que eu ainda consigo ver, né, os picos, né, se a gente fitar PDFs para cada um, a gente vai
vai, né, conseguir separar essas 4 faces, mas a sobreposição vai ser bem alta. Então, a gente vai ter que pensar em termos de cenários, a gente vai ter que pensar em termos de, como dizer, né, classificação probabilística, enfim, né, interpretação quantitativa dessas faces vai ter que ser feita de uma forma que não é, né, tradicional. Aqui, para os métodos elétricos, na escala do poço, na escala da sísmica, reparem que essa face 3 sobrepõe muito as faces 4 para os métodos elétricos, né? Quando eu for, né, classificar isso para sísmica, eu vou ter que, né, trabalhar bem isso aqui, mas a gente já viu na solução, eu vou, né, mostrar depois. Enfim, essa vai ser, né, a realidade que a gente vai ter. E uma outra etapa que a gente fez em termos de viabilidade sísmica foi fazer a classificação bayesiana 1D, ou seja, a classificação bayesiana no poço, usando, né, os perfis filtrados, né, para quem não né, conhece o método de Bayes, né, basicamente você calcula uma, né, probabilidade, né, de ocorrência a posteriori, entrando com alguns parâmetros a priori e uma certa distribuição daquelas, né, condições, daquelas, né, probabilidades, né, condicionais a priori. Então, para o nosso mundo de PIS, faces né, de fluxo, né, então, basicamente, é uma probabilidade de uma certa face de fluxo, né, ocorrer, dado que você tem um par de valores de PIS, onde você conhece uma distribuição a priori daquela face de fluxo, e você conhece uma certa distribuição de PIS para aquela face de fluxo que vem desses, né, histogramas aqui, né? Então, fazendo isso com os logs filtrados, eu consigo calcular probabilidades de ocorrência para cada face de fluxo, simulando o que seria a minha realidade sísmica. Então, aqui são as faces de fluxo reais, né, aquelas faces de fluxo dos poços, né, em perfis de repoços, e aqui o que eu consigo recuperar usando o método de Bayes nos perfis filtrados, né, tipo, simulando, né, as condições sísmicas. Então, reparem que eu não vou, né, conseguir, né, classificar muita coisa, mas eu vou, né, conseguir, né, classificar muitas coisas, e é esse tipo de dado que a gente vai ter depois quando a gente usar a sísmica. Tá certo? E aí, por último, né, para medir o quão valioso vai ser aquela minha, né, estimativa de K, né, como é que eu dizer, né, permeabilidade, né, estimada a partir das faces sísmicas. Então, aqui eu tenho 3 traços. O traço azul é uma estimativa de permeabilidade calculada usando as faces de fluxo, né, ou seja, aquelas minhas, né, regressões por faces, né. Eu faço isso para cada poço e aí construo uma, né, permeabilidade construída para cada face de fluxo. Em vermelho é a permeabilidade que saiu do modelo geológico, ou seja, o modelo geológico construído com premissas de faces sedimentares, com premissas de geoestatística, populado por né, ferramentas complexas né, de geoestatísticas, né? A gente estima volumes de CAFI para esse, né, modelo estático, e é esse valor que é o traço vermelho, é essa permeabilidade que saiu do modelo estático. E esse traço preto é a permeabilidade do modelo de fluxo ajustada com um dado de TLD que a gente tem em Mero. Então, foi feito, né, um TLD entre vários poços, e após o, né, resultado dinâmico desse, né, TLD, no modelo de simulação ele foi né, corrigido, né, e é esse traço preto que eu estou, né, mostrando aqui. Então, reparem que em alguns poços aqui, a minha, né, permeabilidade que saiu do modelo geológico, ela é bem diferente do que foi, né, ajustado depois com a chegada dos dados do TLD. Então, reparem que o traço azul, que é a permeabilidade estimada pela sísmica entre aspas, né, que eu estou simulando, né, a condição sísmica usando perfis de poços filtrados, né, a resposta ela é um pouco mais próxima do que seria uma permeabilidade real. Real entre aspas, né, porque não é na realidade, né, modelo nunca é na realidade, é uma estimativa. Mas, resumindo, se esse meu traço azul tivesse sido considerado para a construção
do meu, né, modelo geológico, então o dado seria um pouco mais próximo do que foi verificado depois com a chegada do TLD. Então, é esse tipo de dado que a gente está querendo trazer para o fluxo de, como é que dizer, né, caracterização de uma área, né, que é, né, a valiosidade de você usar a sísmica para chegar em volumes de CAFI um pouco mais, como é que eu dizer, confiáveis, né. Opa. Então, conclusões, eu não vou ler isso daqui, mas, enfim, a gente conseguiu, a partir de curvas S, a partir de alguns métodos, usando um certo raciocínio de estratigrafia de sequências, calcular o número mínimo de faces de fluxo que podem ser mapeadas na sísmica e que você ainda consegue recuperar heterogeneidades de valores de CAFI que estão presentes na sua área, né? Ou seja, a gente, usando a sísmica depois, usando dados de P e S, a gente vai conseguir calcular valores de K que são bastante, né, coerentes, que tem alguma certa, quer dizer, coerência geológica para a área e que tem, né, resultados bastante, né, consideráveis para o trabalho de, né, caracterização de reservatórios, né. A gente viu que o fator de formação, usar o fator de, né, formação, pode ser que dê uma classificação melhor, porque ele consegue enxergar poros, né, conectados, né, em carbonatos isso vai fazer bastante, né, diferença, porque é bem, né, comum você ter áreas com karst, é bem comum você ter áreas com, né, dissoluções, então eu vejo que usar o fator de formação para, né, caracterizar faces de fluxo pode ser que dê resultados bastante bons em áreas, né, carbonáceas. É claro que isso depende bastante do tipo de dado que você tem. Se você tem um número bem grande de análises de CAFI, né, em laboratório, você vai, né, acabar usando mais o FZI do que outros métodos. É bem, né, natural isso. As faces de fluxo decamétricas, né, então, qual é o ganho que a gente espera com isso, né? Então, para a sísmica 4D e para ajuste de histórico, né, assistido por sísmica, a gente acha que vai ter bastante, né, relevância. Então, por exemplo, esse é um trabalho do David Lamb, né, que trabalha muito com sísmica 4D. Então, é um sinal de sísmica 4D onde você consegue ver as plumas de injeção, né, produção, e a gente espera que mapas de faces de fluxo, mapas de CAFI derivados da sísmica, conversem, né, diretamente com esse mapa. Que a gente entenda, né, a trajetória dessas plumas em termos de CAFI derivados da sísmica, né? Lembrem que na resolução vertical desse dado e dos mapas né, de faces de fluxo, elas vão ter a mesma escala, né, vertical, porque elas ambas, né, derivam da sísmica, né? Então, serão, né, comparações bastante, né, valiosas. Ajuste de histórico, né, assistido por sísmica, esse é um trabalho da Alessandra, né, da Vole, ela trabalha lá na Unicamp, né, ela trabalha muito com isso, né, ajuste de histórico, né, assistido por sísmica, né, então a gente espera que mapas de faces de fluxo, mapas de CAFI derivado das faces de fluxo, contribuam muito para esse ajuste de histórico, né? Então esse é um dos ganhos que a gente espera, né, trabalhar mais para frente. Alguns problemas que a gente viu para a área, por exemplo, rochas com alguma né, argilosidade, que isso possa refletir em valores baixos de IPS, que são caracterizadas com faces de fluxo boa. Isso é bem comum porque você tem relações entre a impedância PIS com a porosidade, ou seja, normalmente, né, valores mais baixos de IPS são, né, porosidades mais altas, e por isso ele acaba, né, classificando faces de fluxo melhores, onde você, na prática, tem faces de fluxo piores. Eu ainda tenho que pensar um pouco, quando eu for extrapolar isso para o dado 3D, como é que a gente vai trabalhar com essas faces, né, argilosas. Eu tenho que ainda pensar como é que a gente vai evitar esse tipo de erro, né? Isso com certeza vai ser, né, né, problema para essa área. Então, trabalhos futuros, o que a gente está pensando? É a partir do 1D, que foi nesse trabalho, esse trabalho foi praticamente 1D, a gente só, né, trabalhou com dados de, né, testemunho e postos, né?
para o 3D. Eu já fiz, né, alguma coisa, isso já é, né, um resultado, né, preliminar. Essa é uma seção meio leste-oeste passando por aqui, onde eu tenho as faces mais prováveis das minhas 4 faces de fluxo em uma seção, né? Então, reparem que eu, né, consigo ver aonde eu tenho barreiras, né, barreiras ao fluxo, aonde eu tenho as minhas áreas mais, né, permeáveis, aonde eu posso... E aí, né, mapas desse tipo, então esse é um mapa de moda desse meu dado, né? Eu posso ver aonde eu consigo pensar, por exemplo, aonde eu posso colocar um poço no injetor, por exemplo, né, onde ele vai ter uma, sei lá, eficiência de né, varrido maior, ou então é menor, né, evitar áreas desse tipo, enfim. É esse tipo de dado que a gente espera construir nessa próxima etapa do trabalho, que vai ser essencialmente 3D. Então, aqui já é, né, resultado, né, preliminar de um cálculo de né, porosidade considerando as faces de fluxo. Então, aqui, uma seção de IP. Essa é uma regressão de né, porosidade por faces sedimentares, né? Então, eu pego lá o que é carbonato poroso, né, carbonato fechado, siltito, enfim. Eu crio, né, regressões de, né, porosidade baseado nessas faces, e aí construo esse tipo de dado. Aqui é usando as faces de fluxo de Lorentz, e aqui as faces de fluxo do tipo FZI. Reparem que o, né, resultado que eu tenho usando as faces de fluxo, ele é bem superior do que, né, o resultado usando as faces, né, sedimentares, né? E eu consigo muito mais, né, resolução usando as faces de fluxo, ou seja, o meu volume de né, porosidade derivado da sísmica, ele vai ser bem melhor do que o das faces de fluxo, do que no volume de, né, porosidade derivado das faces sedimentares. Essa é basicamente a essência, por que a gente está partindo para essa né, classificação de faces de fluxo. E aí, no resultado para cá, né, a permeabilidade, a mesma coisa, né, uma seção de IP, faltou o título aqui, mas é uma seção de IP. A regressão de né, permeabilidade por faces sedimentares, né, eu tenho esse tipo de dado. Aqui usando as faces de fluxo calculadas por Lorentz, e aqui as faces de fluxo calculadas por FZI. Ou seja, reparem que eu tenho muito mais resolução em termos de K, né, em termos do meu valor de K, quando eu uso as faces de fluxo e não uso as faces sedimentares. E muito disso tem a ver com o que eu falei, de você ter faces sedimentares respondendo ao fluxo de forma, né, de forma diferente. As mesmas faces, né, como é que eu dizer, as mesmas faces sedimentares respondendo ao fluxo, né, de acordo com a história, né, geológica, a história, né, diagenética dela. E aí, um trabalho que, né, o Wagner, né, sugeriu, e é algo que a gente talvez explore, né, a gente pretenda, né, explorar, é usar o conceito de Extended Elastic Impedance para tentar, né, calcular as faces de fluxo. Então, aqui, por exemplo, é o mesmo, né, crossplot de IP e IS, né, a minha distribuição de faces de fluxo para cada face de fluxo, né, ou seja, IP e IS para cada face de fluxo. E reparem que quando eu uso o valor de menos 35 graus para Extended Elastic Impedance, eu vejo que essas minhas faces 3, elas ficam um pouco melhor definidas, né? Então, lembram que quando eu, né, mostrei, né, o fator de, né, formação, eu via que a sobreposição entre essas duas faces era muito alta. Talvez usando esse tipo de dado, eu consiga, né, caracterizar melhor essa minha faces 3. E, por exemplo, é isso que eu estou vendo aqui. Então, essa é uma seção de IP, e essa, né, classificação bayesiana das faces de fluxo mais né, provável, né? Então, reparem. E aqui usando a mesma, né, classificação, usando o conceito de Extended Elastic Impedance. Reparem que as faces 3, que é essa rosinha, né, eu consigo, né, caracterizar ela um pouco melhor usando esse tipo de dado. Então, talvez seja um norte que a gente siga para essa, né, classificação, para a gente conseguir resultados melhores. E uma outra possibilidade, essa é uma que eu gosto muito, talvez a gente consiga trabalhar, e ainda pensando naquele conceito de como é que eu vou dizer, né, estratigrafia de sequências, né?
seria usar, né, inversões geoestatísticas e talvez, né, simulações geoestatísticas para calcular distribuições das faces de fluxo decamétricas, né, ou seja, aquelas faces de fluxo que eu, né, mostrei, né, a gente consegue mapear isso via, né, inversão geoestatística, né, então a gente teria, né, o resultado de faces de fluxo, de vários cenários para faces de fluxo, e aí simular isso geoestatisticamente, simular o que seriam faces de fluxo centimétricas, ou seja, em uma escala maior, essa seria em uma ordem, né, estratigráfica, entre aspas, maior, e essa uma ordem menor, ou seja, uma baixa frequência e uma alta frequência, né, eu simular o que seriam faces de fluxo centimétricas geoestatisticamente, ou seja, dentro de cada uma dessas faces de fluxo decamétricas, eu simularia distribuições de faces de fluxo centimétricas, e eu, né, poderia, né, construir essas, né, relações usando os dados de Poços, né, eu faria, né, variogramas verticais, verticais, né, horizontais, com essas faces de fluxo centimétricas, e eu usaria a minha classificação decimétrica para, né, condicionar, né, a distribuição dessas faces. Então, esse é um outro norte que a gente pode seguir em termos de dado 3D usando as faces de fluxo. Então, terminando, né, a apresentação, finalmente, acho que eu falei pra caramba, né? Agradecimento ao Wagner, né, principalmente, porque sem ele esse, né, trabalho, ele certamente ele não né, seria possível, né? Então, quando eu cheguei para ele e falei, pô, Wagner, vamos, eu tenho né, conceito de face de fluxo que eu já li sobre, mas eu não entendo nada, né, e tal. O Wagner falou, pô, eu também não entendo nada, né? Então eu falei, cara, eu também não, mas vamos lá, né? Enfim, a gente, né, tá aqui hoje, né, fazendo, né, o trabalho, e isso foi feito graças a gente trocar ideia e, enfim, pensar bastante, porque no fundo, né, o que a gente está fazendo é pura física de rochas e é a base para esse nosso trabalho, né? Principalmente, né, o projeto de Libra, que assim, né, liberou o dado para a gente, né, trabalhar, né, ou seja, né, os parceiros, a Shell, Total, né, as parceiras, todas elas, né, né, liberaram o dado, né, facilmente, a gente não teve, né, problema nenhum, né, em trabalhar com esse dado, né. A UF, né, por dar, né, estrutura, né, para a gente fazer, né, a pesquisa, a gente já está, eu pelo menos já estou, né, afastado desse mundo, né, acadêmico há mais, né, de 10 anos, então voltar a esse mundo para mim é muito bom, é uma área que eu gosto bastante de fazer na pesquisa, né? No fundo a gente faz ciência todos os dias, né, mas não de uma forma consistente, né, então fazer isso na UF, né, conseguir fazer o trabalho é sempre muito bom, né. E a todos os técnicos, né, que a gente trocou ideia, o Marco Sebastião Meyer, né, o Rodolfo, ao Léo, né, apresentou semana passada, né, o trabalho dele, ao Luiz, da Shell, aos petrofísicos André Luiz, o Nascimento, ao Bruno Tosta, todos eles que me ajudaram, né, de alguma forma, né, a entender esse mundo de faces de fluxo, a entender esse mundo petrofísico mais clássico, né, que a gente, né, geofísico, não está muito, né, acostumado, né, a trabalhar, e também sem eles esse trabalho não teria sido, né, aceito, e a gente não estava aqui hoje falando disso. Então, referências, para quem quiser depois pegar, tem bastante, né, referências. Enfim, são vários trabalhos. Grande parte deles, basicamente, focam, né, assim, né, que eu falei, em trabalhos 1D, trabalhos de né, testemunho, né, em perfis de poços. Poucos deles falam em sísmica, né, os trabalhos de sísmica são mais, né, recentes, né, de 2015 para cá, mas existem e talvez seja interessante pegar para ler, né, os trabalhos. Né? Então, é isso aí.